Oi, gente, eu vou falar para vocês sobre um tema recorrente, assim, nas audiências e que é, assim, um pouco controvertido, que é sobre a questão de atraso, né? Bem, eu chego nas audiências sempre, na verdade eu chego na vara sempre 1 hora antes das minhas audiências. Eu saio de casa super cedo, minhas audiências começam às 8h40 da manhã. E eu faço questão de sair cedo porque já aconteceu uma vez, eu fiquei presa no trânsito e não consegui chegar, teve um protesto, eu fui fazendo audiência pelo telefone pedindo para adiar. Então, assim, eu sempre chego bem mais cedo, porque eu quero que pelo menos a minha primeira audiência comece no horário. Nem sempre é possível as audiências começarem no horário, porque o intervalo é de 10 minutos entre as audiências, e dependendo da quantidade de partes, da situação, às vezes não consegue nem qualificar dentro desses 10 minutos. Mas aí, às vezes, se você vai começar a audiência e não chegou uma das partes e o advogado sempre fala, não, excelência, mas tem tolerância. E aí, não existe tolerância legal para atraso em audiência. Existe tolerância para o juiz. O artigo 815 da CLT, ele coloca lá, né, que vai chamar as partes, tem tolerância de 15 minutos para o juiz chegar. Se o juiz não chegar, a parte pode ir embora, o advogado pode ir embora, e isso não vai ser considerado nem revelia, confissão ou vai dar arquivamento, porque o juiz não chegou no horário. Então, a tolerância é para o juiz. E isso, inclusive, está pacificado na OJ da SDI 1 do TST 245, que fala que não há tolerância para as partes contra atraso das audiências. Então, assim, é porque tem muito advogado que já chega botando banca de, não, mas tem tolerância. Gente, legalmente não existe tolerância. Então, assim, existe você olhar assim, uma questão do juiz, analisar a situação. Por exemplo, quando está atrasado, e aí às vezes a parte vira para mim e fala, mas houve um problema no trânsito. Eu sempre vou lá na internet, pesquiso, porque a gente tem aqui aplicativos, né? Existe também um jornal que ele tem um negócio no trânsito. Aí eu sempre olho para ver se está tendo algum problema, se houve alguma situação. A gente teve um dia que houve uma tentativa de assassinato na terceira ponte e a ponte ficou fechada a tarde inteira. Então, assim, tem que ser também ponderado, não dá para ser assim, não tem atraso, pronto e acabou. Mas se não há uma justificativa, aconteceu um dia desse também, um dos elevadores estava quebrado, a gente aguarda um pouco, tá chegando e tal. Mas, se as audiências já estão atrasadas, né? Atraso de 10, 20 minutos, a audiência já começou com atraso, sua audiência era às 10 horas e começou às 10h15, bem, você tinha que estar lá às 10. Se às 10h15 você não tá, que tolerância que a pessoa quer, né? Mas na realidade é assim, tudo vai ser analisado caso a caso. É claro, existem decisões no TST de reversão, de revelia, porque atrasou 3 minutos, tem até de 6 minutos. Mas eu não tenho tolerância. Infelizmente eu falo pra vocês isso, porque eu tô lá no horário. Entendeu? Eu saio de um local, eu saí de Vila Velha para ir para Vitória, tá? Tem que passar pela terceira ponte. É um local que às vezes tem problema e eu saio cedo para chegar. E assim, eu uso uma máxima da minha avó, né? O trem a gente espera na estação, então a pessoa tem que estar lá no horário. Mas é o que eu tô falando, tudo tem que ser analisado caso a caso. Se por acaso não aconteceu algum imprevisto, algum problema no trânsito, isso tudo tem que ser ponderado. Mas o problema é que você chega lá, você chama, aí a pessoa já fala assim, não, mas tem tolerância. Não, esse não é o argumento, gente, porque legalmente não existe tolerância para as partes e para os advogados. E é assim, primeira audiência, reclamante não compareceu, arquivamento. E agora, pela reforma trabalhista, os juízes podem condenar em custas pelo arquivamento. Se a reclamada não comparece, revelia. Pela reforma trabalhista, se o advogado comparece com contestação e defesa, ela é considerada, ela é acolhida diferente de antes da reforma, que antes da reforma não era acolhida a defesa em nenhum dos documentos. Aí, se a parte não veio, a gente considera a defesa e documentos, mas aplica a revelia. Né? Se já está na fase de instrução, qualquer das partes que não compareça dá confissão, considerando como corretos os fatos alegados na inicial ou na defesa, é claro que sopesando com as demais provas existentes nos autos, né? Então, assim, e acontece muito. E existe um outro problema também. Por exemplo, a outra parte está lá. E normalmente nós sabemos que a parte está lá.
E normalmente nós sabemos que os advogados não vão para uma audiência às vezes só, não estão lá só para aquela audiência, ele tem outras audiências que eles também têm que estar lá naquele horário. Então, assim, se você, não vou tolerar e vamos aguardar a outra parte. Às vezes a parte que está lá presente, ela não pode aguardar, porque ela tem um outro compromisso, ela tem uma outra audiência. Então, assim, a questão de horário, ela serve para as duas partes. Se uma parte esteve lá no horário e ela pode ter outros compromissos, não há como se ficar aguardando. É claro que quando a parte convenciona, vamos aguardar, é claro, a gente aguarda. Igual acontece muitas vezes, os advogados têm mais de uma audiência, e aí um vai para um andar, aí pede para poder inverter, a gente inverte, conversa com outra parte, se é possível, porque a outra parte também pode ter algum compromisso. Mas, assim, agora, tenham isso em mente, o 815 da CLT dispõe tão somente quanto a tolerância para o juiz. Não há tolerância para as partes, inclusive, né, com entendimento no TST através da OJ 245 da SDI 1, ok? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Tchauzinho.